Oi, eu me chamo Giovana Thaísa e sou do segundo ano A do Colégio Militar Estadual. E vim nesse vídeo responder algumas questões de filosofia. A primeira questão, ela vem trazendo duas afirmações e pede pra gente explicar se elas estão verdadeiras ou falsas, explicar o porquê e citar alguns exemplos. A primeira frase fala que o juízo sintético a posteriori ele não expressa o conhecimento necessário e universal e o juízo sintético a priori sim. Ela está verdadeira porque, primeiro, o posteriori ele é algo baseado em experiências. E experiências variam de pessoa para pessoa, de situação para situação, logo não pode ser universal. Um exemplo disso é as ciências biológicas, como a biologia e a física. Você não pode simplesmente lançar uma teoria e não fazer uma experiência, fazer um estudo, pesquisas, entendeu? Isso é um juízo posteriori. E o juízo sintético a priori, ele é sim algo necessário e pode ser sim algo universal, porque não é baseado em experiências, são coisas lógicas e que já vem com a gente mesmo e por isso pode ser universal. Como eu dei um exemplo para posteriori de ciências biológicas, eu posso muito bem dar exemplos de ciências exatas, que seria matemática para o juízo sintético priori, porque a matemática, ela sempre nos dá informações que são bem racionais, que são bem lógicas, que coisas que a gente não se pode mudar, tipo 2 mais 2. A segunda afirmação fala que o juízo analítico conduz a conhecimentos novos. Isso está errado, porque o juízo analítico, ele simplesmente só acrescenta informação, que são essenciais, mas ele só acrescenta informações àquele material, àquele corpo que está sendo estudado. Exemplo, eu tenho uma camisa verde. O juízo analítico seria essa característica verde. Tipo, isso não muda o fato de ser uma camisa, isso só acrescentou uma característica. Por isso que ele não nos dá um conhecimento novo, não dá um conhecimento diferente. A segunda questão, ela vem trazendo uma outra afirmação de que a gente quer, não podemos conhecer o ser em si, apenas ser para nós. E pede pra gente justificar essa afirmação. Para ele, a gente não pode conhecer a originalidade das coisas, a gente não pode conhecer profundamente. A gente não consegue chegar nesse nível, a gente é limitado. Nem a razão, nem a própria razão, nem a metafísica consegue explicar essas coisas, porque ele fala que a metafísica é muito contraditória, as teorias, as ideias da metafísica são contraditórias. Um exemplo foi quando citou no livro o mundo. O mundo é fundamentado em uma causa necessária, que é Deus. Só que ninguém consegue explicar, ninguém consegue provar que esse Deus existe. Então, é uma coisa contraditória. Então, por isso que a gente não vai poder nunca conseguir conhecer as coisas em si. Mas a gente pode pensar nelas de acordo com como ela é para nós, entendeu? O que ela significa para nós. Por isso que apenas o ser para nós, ou seja, aquilo que ele é pra gente. A terceira questão pergunta por que a ação por dever não pode ser influenciada por qualquer outra coisa que não seja a razão. Bem, para esse filósofo, o dever não é nada além do que uma ação que respeita uma lei. E quando eu for praticar isso, quando eu for fazer essa ação, eu não posso deixar me influenciar por coisas que vão prejudicar isso. Tem várias inclinações, por exemplo, vontades próprias. É uma coisa que não pode se deixar influenciar. Isso são as coisas irracionais. Então, quando a gente vai obedecer alguma lei, quando a gente vai praticar um dever, a gente só pode ser influenciado por coisas racionais. A última e quarta questão pergunta por que para Kant o esclarecimento é uma consequência da liberdade. Para ele, pontuando primeiro o que é esclarecimento, é quando o indivíduo sai da fase da minoridade, aquela fase que você está submetido à responsabilidade de outra pessoa, quando os pensamentos, quando as ações das outras pessoas influenciam diretamente você. Então, quando você sai dessa fase, você se liberta. Por exemplo, você vai começar a pensar por si só, você vai começar a agir por si só, você vai ser responsável por suas ações, por seus pensamentos. Então, você começa a entender outras coisas com o seu olhar. Por isso que há um esclarecimento, que é uma consequência da liberdade, da fase que você era submetido, por exemplo. E é isso. Muito obrigada.